Louis Isadore Kahn nasceu em 20 de fevereiro de 1901, na ilha de Ozel, na Estônia. Filho de Leopold Kahn e de Bertha Mandelson Kahn, a família mudou-se para Filadélfia, com Kahn ainda menino, que já no colégio desenvolveu suas habilidades para desenhar. Após fazer um curso sobre História da Arquitetura, em que fez desenhos de diferentes estilos, decidiu estudar para ser arquiteto. Anos mais tarde, ingressou na Escola de Built Arts da Universidade da Pensilvânia. A sua aptidão natural para o desenho uniu-se perfeitamente ao sistema da escola em que estudou, o que certamente marcou sua carreira. Se formou arquiteto por volta de 1925 e logo em seguida começou a trabalhar para o escritório de Paul Cruth. Já na década de 30, viajou para a Europa para visitar um amigo, Norman Rice, que estava trabalhando com Le Corbusier. Já no início da década de 40, depois de haver trabalhado em alguns escritórios de arquitetura da Filadélfia, associa-se a George Howe. A parceria dura aproximadamente 2 anos. Kahn recebe por volta de 1950 a sua primeira grande encomenda de trabalho, a ampliação do Museu da Universidade de Yale, da qual é professor desde 1947. Louis Kahn foi um dos mais importantes arquitetos do século XX, da estatura de Le Corbusier, Alvar Aalto e Mies van der Rohe, embora não seja tão conhecido pelos estudantes brasileiros como esses outros. Em suas obras apareceram grandes inovações formais, confrontando o espírito da época, em meados do século XX. A composição é sempre feita de formas geométricas elementais, volumetria simples, estruturas massivas e materiais aparentes, e faz dialogar a mais alta tecnologia construtiva com técnicas estruturais seculares. Em um tempo em que vigia a expressão coletiva e o anti-individualismo do estilo internacional, Kahn devolve ao arquiteto a sua expressão pessoal, a leveza e a transparência da arquitetura do vidro. Kahn vai preferir os grandes panos cegos, de concreto ou tijolos cerâmicos. A especialidade funcionalista será substituída na sua obra pelos espaços monumentais. Os seus espaços servidos ganharão uma importância que não tiveram nos últimos 60 anos. Louis Kahn foi uma influência definitiva para as novas gerações. Assembleia Nacional de Bangladesh. No centro do edifício, de 30 metros de altura, situa-se o anfiteatro abobadado de 300 lugares. Ao seu redor, 8 volumes que incluem uma biblioteca, uma mesquita, um restaurante e escritórios. Construído em concreto aparente, moldado in loco, as paredes são incrustadas com faixas de mármore branco. O edifício é implantado como um volume maciço no deserto bengali. 8 salas estão concentricamente alinhadas ao redor de uma grande câmara parlamentar, o que não é apenas uma metáfora para a localização do novo governo democrático no centro do edifício. Também faz parte dos objetivos do projeto arquitetônico em otimizar configurações espaciais onde os programas de apoio, escritórios, hotéis para os funcionários parlamentares e um restaurante se projetem para fora do volume central. Todo o complexo foi construído em concreto moldado in loco, com mármore branco incrustado, que além de ser uma declaração de poder e presença, evidencia os materiais e valores locais. A enorme massa do edifício de escala monumental e o lago artificial que envolve o edifício funcionam como um isolante natural e um sistema de refrigeração que também criam interessantes condições espaciais e de iluminação. As formas geométricas encontradas nos diferentes faces
da fachada agregam um impacto dramático à composição global do edifício. Os volumes geométricos são formas abstratas encontradas na cultura tradicional de Bengali e se destinam a criar um diálogo de identidades culturais antigas e novas, bem como servir como poços de luz e um sistema de controle ambiental natural para o interior. A luz foi um aspecto importante para o projeto, não apenas como um modo para iluminar uma área, mas conceituando a luz como um criador dos espaços. O Instituto Salk para Pesquisas Biológicas, na Califórnia, foi fundado por Jonas Salk e constituído por Louis Kahn com o objetivo de servir como uma instituição de pesquisas biológicas nas áreas de biologia molecular, genética, neurociência e biologia das plantas. Seus tópicos de pesquisas incluem câncer, diabetes, defeitos de nascimento, AIDS, mal de Parkinson e mal de Alzheimer. Duas estruturas que se espelham separadas por um pátio vazio. Um estreito curso d'água linear corre pelo eixo do pátio, direcionando as vistas ao Oceano Pacífico. Cada edifício tem 6 pavimentos, sendo os 3 primeiros laboratórios e os 3 últimos áreas de apoio. Estão conectados a torres salientes que abrigam o recinto de estudos individuais. As torres ao extremo leste do edifício contêm um sistema de aquecimento, ventilação, entre outros, enquanto ao extremo oeste apresentam 6 pisos de escritórios e faceiam o Oceano Pacífico, proporcionando um ambiente acolhedor e tranquilo para a concentração. A separação dos laboratórios e recintos de estudo individual foi deliberada, marcando as diferentes atividades. Devido aos códigos de zoneamento, os 2 primeiros pavimentos deveriam ser subterrâneos, onde ficam alguns laboratórios. Os materiais que compõem o Instituto Salk são concreto, madeira, chumbo, aço e vidro. O concreto foi feito a partir do estudo de uma técnica da arquitetura